Nada melhor do que começarmos um ano com Jesus, falando sobre o nosso Mestre e aprendendo com Ele. E felizes somos nós que estamos em 2016, porque se nós estivéssemos, por exemplo, no ano 26, a coisa ia ser um pouquinho mais complicada. Hoje nós temos uma ligeira ideia do que é ser escravo. No ano 26, mais da metade do mundo conhecido era escravo. Eu digo do mundo conhecido porque em 26 ainda não se conhecia as Américas. No ano 26, a África ainda era um continente quase que totalmente desconhecido. Tirando o Egito e algumas pequenas partes, o restante era total desconhecimento. E eu disse metade do mundo porque toda a parte da China, do Japão, toda a parte da União Soviética, da Rússia, não era escrava. Mas o restante do mundo era escravo do poder e da força do Império Romano. E era assim que o povo judeu vivia, sob essa condição. E para o povo romano, isso tinha ainda um peso maior, porque o povo romano se considerava superior àquele que o dominava. O povo judeu achava que os romanos eram brutos, que os romanos eram pagãos. Imaginem vocês que aquele povo bárbaro acreditava em muitos deuses. Para o judeu, absurdo. Deus só há um. E qual era esse Deus? O Deus do judeu. O Deus que havia escolhido aquele povo como seu povo. O povo de Deus. Agora imaginem vocês ser dominado, escravizado por alguém que nem acreditava no seu Deus. Eles eram desprezíveis, os romanos. Então, para o judeu era uma situação muito difícil. E ficava mais difícil porque, como escravos, o povo judeu tinha que pagar altos impostos a Roma. Porque era assim. Roma montou um exército poderoso, através da força, matava, dominava, e o povo dominado tinha que contribuir para pagar o salário do soldado que ia fazer com que ele continuasse tendo que pagar impostos. E assim era a situação. Se já não bastasse isso, a tradição, o Misná, que é a tradição oral judaica, e o Torá, que é a tradição escrita judaica, dizia que 10% de tudo o que eles produziam tinha que ir para Deus. E o que representava este Deus no ano 26? O Templo de Jerusalém. Porque, segundo a tradição, Deus dos judeus queria viver muito próximo do seu povo querido. Tão próximo que ele inspirou Moisés a criar o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo é a morada de Deus. Deus, em pessoa, eu não vou dizer em carne e osso, mas em pessoa, habitava o tabernáculo. E o tabernáculo foi transportado e foi simbolizado no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém no ano 26 era maravilhoso, enorme, tão grande quanto o Deus que habitava ali. Era maravilhoso, tão maravilhoso quanto o Deus que habitava lá.
E era forte, tão forte quanto o Deus que habitava lá. E assim o povo acreditava. E a tradição judaica realmente fazia a presença desse Deus ser muito forte. Não é como hoje, que Deus está lá no céu. Não, Deus morava ali, pertinho. Se a gente quisesse, no domingo, ao invés da gente vir aqui, nós poderíamos ir na casa dele. Poderíamos ficar ali compartilhando da sua morada, da sua hospitalidade. E ele era tão próximo, mas tão próximo, que o povo começou a confundir um pouco. Porque, vamos imaginar a nós mesmos. Nós temos a nossa família. Tem coisa melhor do que reunir a família? Não tem, é tão bom, não é? Família toda ali, os parentes, aquele aconchego. E o que a gente faz? Não agora no inverno, né? Mas imaginemos lá na primavera, no verão, quando a gente reúne a família, o que a gente faz? Um churrasco. Maravilha, não? Fazemos um churrascão, muita carne. E aí, quando os familiares vão se aproximando, eles respiram assim, o que eles sentem? Cheirinho. Ai, desculpe-me os não carnívoros, né? Mas não é uma delícia o cheirinho da picanha, assando aquele... A gente respira aquele odor delicioso, o franguinho, não é? Uma delícia, né? E então, como o judeu também adorava fazer um churrasco, adorava o cheirinho da carne queimando, o que ele pensou? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus adora cheiro de churrasco. Então, eu preciso agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? Com cheirinho de churrasco. Então, o povo judeu começou a criar o hábito de matar animais, porque Deus, com as suas imensas narinas, eu acho que Deus deve ter um narizinho compatível com o tamanho dele, ele devia adorar aquele cheiro de churrasco. Então criou-se estes rituais. E o povo foi, com o tempo, o povo judeu foi percebendo que cada vez que eles não agradavam a Deus, Deus castigava. Então, o que o povo começou? Porque eles não eram bestas, né? Mesmo lá no ano 26, o povo já... Eu tenho que manter Deus contente. E como eu acredito que deve ter sido uma mulher que teve a ideia, né? Porque a mulher é especialista nisso, falou assim, quer manter um homem satisfeito? Mantenha-o bem alimentado. Homem de barriga cheia, tranquilidade em casa. Então, para que Deus não ficasse irritado, o que uma mulher deve ter dito para o sacerdote? Mantenha a fogueira acesa o tempo todo com a carninha assando. Deus vai ficar tranquilo. E era assim que o povo agradava a Deus, fazendo oferendas. Quanto maior a pisada na bola, maior tinha que ser a oferenda. Então, quando você realmente achava assim, eu pisei na bola, Deus deve estar tiririca comigo, você levava um bezerro, você levava gado. Se você achava assim, não foi tanto assim, você levava um cabrito. Se você achava assim, não, foi só levezinho, uma pomba. Então era de acordo com o tamanho do pecado e com o tamanho do bolso que você agradava a Deus. E era assim que o povo achava que deveria se agradar a Deus. Isso no ano 26, quando Jesus começou a trazer os seus ensinamentos. Era tudo muito formal. Era tudo muito de mostrar. Quem tinha dinheiro no ano 26, e quando ele ia até a sinagoga orar, e ele tinha dinheiro, ele pegava os seus servos, e os seus servos iam à frente, tocando instrumentos de sopro e anunciando que fulano de tal
estava indo ao templo orar, para que todos soubessem que ele estava indo cumprir a sua obrigação com Deus. Lá também havia um aparelhozinho que chamava-se gasofilácio, um nome difícil para coisa fácil. Gasofilácio era um tubo onde, em determinado andar do templo, você fazia a sua contribuição monetária. Só que havia certas artimanhas, né? Naquela época, o dinheiro era moeda. Não tinha dinheiro de papel. E o tubo era de alumínio, feito de tal maneira que ele produzia um pequeno eco todas as vezes que você jogava uma moedinha. E sempre tinham aqueles vigilantes da caridade alheia que ficavam ali por perto para ver o quanto barulho ia fazer a doação daquele sujeito. Então, quanto mais barulho, mais você ouvia. Oh, ele agrada a Deus, porque muito dá. E assim eram os costumes na época de Jesus. E quando ele foi tornar os seus ensinamentos mais fortes mesmo, ele foi até um monte. Ele subiu a um monte para ensinar ao povo. E chegando lá, ele começou a falar das bem-aventuranças e foi falando do reino dos céus, o reino de Deus, etc. Até quando ele começou a tocar no assunto da oração. E ele disse: mas quando orardes, entre no teu quarto e faça a sua oração em silêncio. Porque Deus, que ouve em secreto, irá lhe ouvir. Isso já foi complicado, né? Porque primeiro entra no teu quarto. Aonde que o judeu ia orar? No templo. Então Jesus falou, não, você não precisa, para agradar a Deus, para conversar com Deus, você não precisa ir na casa dele. Vá dentro do teu quarto. E aí ele apelou muito, porque ele disse em silêncio. Quando dizemos em silêncio, a gente tem que parar para pensar um pouquinho, então, porque Deus não recebe a nossa prece pela boca. Deus não ouve a nossa prece. Não é preciso a palavra para que Deus ouça a nossa prece, segundo Jesus. O que precisa? Sentimento. Então, não é pela orelha que Deus recebe a nossa prece. Deus recebe a nossa prece pelo coração. Este foi o primeiro ensinamento de Jesus naquela época. É lógico que isso não agradou muito àqueles que queriam demonstrações exteriores. E naquela época o que mais tinha era demonstração exterior. A gente não precisava naquela época agir como diziam os 10 mandamentos. Não é preciso. Porque se você pisar na bola, mate um bezerro, mate um cabrito, leve até lá, agrade a ele e está tudo certo. Então, os 10 mandamentos é formal. O que importa é o que você fala. E se você chegar lá e dizer, Deus, eu sou pecador, aqui está o meu bezerro, pronto, estava tudo resolvido. Hoje em dia já não é mais assim, né? Já não há essa troca com Deus. Existe, né? E então Jesus disse, não é pelo ouvido, é pelo sentimento. E ele disse mais, todas as vezes que você quiser pedir algo a Deus, peça em meu nome, e ele vos atenderá. Então Jesus também nos deu uma dica. Não, se você quiser orar, você tem que pedir em nome de Jesus. Então aí também já quebra um velho hábito. Porque, eu não sei vocês, mas eu só rezo quando o bicho pega. Quando eu vejo aquele monstro,
os problemas crescer na minha frente, eu me lembro que eu tenho que rezar. Aí é como se eu pegasse o meu bezerro, levasse e falasse para ele: Deus, está aqui o meu bezerro, tira os meus problemas, fórmula mágica, e me livre deste problema que eu tenho. Eu não sei você, mas eu estou dizendo de mim, né? Vocês eu acho que não fazem essas coisas, né? Mas eu ainda faço. Quando a coisa aperta, eu me lembro de rezar. Pai nosso que está aí no céu, eu pisei, mas pelo amor de Deus, né, me tire, me livre disso, eu não quero, eu não preciso, eu não devo, eu não mereço. E assim nós vamos rezando para Deus. Mas Jesus disse, não, se você quer pedir algo, não peça para você, peça em meu nome. Aí complica, né? Porque aí o que acontece? A oração, ela começa a ser um mecanismo terceirizador. Porque tem que ser assim. Eu vou rezar e vou pedir para a Elísia. A Elísia, por sua vez, quando ela for rezar, ela não pode pedir para ela. Ela tem que pedir para o Paulo. Agora, o Paulo, por sua vez, quando ele for rezar, ele não pode pedir por ele. Ele tem que pedir pela Ingrid. A Ingrid, por sua vez, não pode pedir por ela, mas ela vai pedir por mim. E assim nós criamos uma cadeia de bem, uma cadeia construtiva. É isso que Jesus diz. Mas aí a gente fica, mas o que eu vou pedir para a Elísia? Eu não conheço ela direito, o que eu vou pedir? E aí a gente fica naquela, né? Meu Deus, o que eu vou... Mas aí, Chico Xavier, através... Emmanuel, né, através do Chico, nos trouxe uma dica para que a gente possa estar aí. Sempre que eu vou pedir alguma coisa para alguém e eu não sei bem o que pedir, Emmanuel diz assim, olha, tem 3 coisas que você pode pedir para qualquer um. A primeira coisa é paciência. Então, quando eu vou pedir alguma coisa para a Elísia, eu vou pedir para ela assim, para que ela tenha paciência. Para que ela tenha paciência, principalmente, para conseguir levar até o fim as expiações que ela enfrenta. Para que os problemas que ela tem e os problemas que vão ajudar ela a evoluir como espírito, propicione a paciência. Porque muitas vezes nós queremos a solução do problema antes dele cumprir a missão que ele tem, do grande ensinamento que ele vai trazer para a gente. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para ela é paciência. A segunda coisa é coragem. Porque vai chegar uma hora em que ela vai ter que enfrentar. Paciência é a gente saber aguardar o momento certo. Aí é preciso coragem. Para quando chegar um momento, nós termos forças de combater aquilo de forma verdadeira, de forma crescente, e procurar uma solução para aquele problema de uma maneira eficaz. O que é eficaz? Eficaz significa você resolver com o menor esforço e no melhor tempo. Isso é ser eficaz. É gastar a energia somente necessária para resolver a ele. Porque a gente, às vezes, nós temos coragem, mas nós não somos eficazes. Porque a gente, com a coragem, a gente vem com desespero, a gente vem com aquela... E aí a gente vai com força demais, quando precisava só um pouquinho. Nós não estamos sendo eficazes. E também, além de sermos eficazes, para solucionar os nossos problemas, nós temos que ter a lisura. A lisura significa usar recursos lícitos. Porque muitas vezes, também, quando a gente vai enfrentar os problemas, nós queremos o jeitinho. E o jeitinho, 99% das vezes, não é lícito.
Não ser lícito quer dizer que para mim resolver o meu problema, eu vou criar um problema para o próximo. Para resolver o meu problema, eu vou usar daquilo que não é meu por direito. Isso não é lícito, não é honesto. E por fim, eu vou pedir para a Elísia resignação. Porque se você teve paciência, se você teve coragem, se você agiu quando era preciso, mas mesmo assim o problema não foi resolvido, é preciso ter resignação. Porque em certos momentos, em certas situações, os problemas ainda não estão maduros para serem resolvidos. Em certos momentos, aquele problema é profundamente necessário para nos manter na linha, para nos manter contidos, porque de forma diferente nós poderíamos piorar, nós poderíamos agravar. Então, é preciso resignação, porque junto com a resignação vem a humildade, para poder sofrer com educação. Sofrer sem revolta, aproveitando aqueles momentos para fazer reflexões e para poder burilar o nosso espírito, para poder crescer interiormente, para depois crescer de forma exterior. E também perguntado aos espíritos superiores, mas qual é a melhor forma de orarmos? Eles vão dizer, vide o Cristo, vide o Mestre. Por quê? Qual foi a melhor oração que o Mestre fez durante a sua vida? Não. A melhor oração que Jesus fez durante toda a sua existência foi o trabalho. Porque Jesus diz, o meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. O trabalho é a melhor oração que existe. Porque enquanto estamos trabalhando, não estamos perdendo tempo com nós mesmos. Porque normalmente o fruto do nosso trabalho não nos pertence. Sempre o trabalho que eu faço, quem vai tomar proveito é o próximo. Então, sempre que eu estou trabalhando, é a melhor forma de eu estar orando. Porque Jesus disse, quando eu vou orar, eu não posso pedir para mim mesmo. Quando eu vou orar, eu tenho que pedir pelo próximo. E quer coisa melhor do que o trabalho? Você quer orar? Limpa a sua casa. Mas limpa mesmo. Mas quando limpar a sua casa, limpe como se quem fosse visitá-la seria o próprio Deus. Nem Jesus, Deus. Quando Deus vai visitar a tua casa, como é que você vai fazer essa limpeza? Primeiro eu vou dizer, a primeira coisa você vai fazer a limpeza com alegria. Porque, olha quem vai vir na tua casa. Deus. Então a gente limpa com alegria. Depois a gente limpa com atenção, porque a gente não quer que Deus repara, gente, né? A gente não quer que Deus chegue na nossa casa e dá uma olhadinha assim e vê que debaixo do tapete a gente empurrou um monte de... Já pensou? A nossa cara, quando a gente vê que Deus entrou, aquele escondido que a gente pôs lá debaixo, a primeira coisa que ele olhou foi justamente para lá. A gente fala, meu Deus, ele descobriu. Então não pode. Tem que ser verdadeira, tem que ser olha que trabalho maravilhoso. Isso é a oração. Então, quando formos fazer, não importa que não é Deus que vai vir. Não importa. Faça disso uma oração. As meninas que trabalham na limpeza, façam isso nas casas das patroas que vocês vão. Limpem como se Deus fosse depois fazer a vistoria. Vocês vão ver. A alegria que vocês vão pôr nesse trabalho, a seriedade, o carinho que vocês vão estar envolvendo e vejam os resultados. Os rapazes que vão para o piso, para a pintura, também. Trabalhem como se fosse para Deus. Trabalhe como se fosse uma oração. E vocês vão ver todo o efeito positivo
tudo o que de grande esse trabalho vai trazer, esta oração. Mas Jesus, sabendo que nós somos meio lerdinhos, somos meio preguiçosos para o trabalho e tudo mais, Jesus fez um seguinte favor para nós. Okay. Eu vou deixar para vocês, por escrito, não por minhas mãos, mas pelos meus discípulos, um resumo, já que vocês não conseguem trabalhar como se fosse para Deus. E ele nos deu de presente a oração dominical, que a gente chama pelo seu início, Pai Nosso, não é isso? Kardec, quando escreveu lá o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: o Pai Nosso resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com o próximo. O Pai Nosso também encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, e o pedido das coisas necessárias à vida e também o princípio da caridade. Tudo isso está dentro do Pai Nosso. Mas o problema é que quando a gente vai rezar o Pai Nosso, é quando ou a gente está com muito sono, ou então quando a gente está muito preocupado com os problemas. É aí que a gente faz? Pai Nosso que está no céu, santificado, né? Se está com sono, você quer rezar logo para acabar, porque senão você dorme antes de terminar, né? E aí você... Né? Ou então você está com muitas preocupações. E você está com muita preocupação, você está pensando no Pai Nosso? Não, está pensando nos problemas, nas preocupações. Então a gente reza como se nós estivéssemos ainda no ano 26 e não tivesse tido ainda a alegria de ter recebido este poema maravilhoso que Jesus nos trouxe. Então é preciso que a gente pare, que a gente escute o que Jesus quis dizer para nós. Tendo ainda em mente o contexto, né? Isso aqui foi dito lá no ano 28, no ano 29, mais ou menos, né? Foi quando Jesus aproximadamente fez o Sermão da Montanha, né? Então, no ano 30, no máximo, né? Então, Jesus começa dizendo Pai Nosso. Quando Jesus começa dizendo o Pai Nosso, para o judeu, isso foi muito grave. Porque o pai do judeu não era nosso. Era o pai dos judeus. Deus era propriedade exclusiva do judeu. E quando Jesus falou Pai Nosso, Jesus disse que aquele pai também era do romano desprezível, também era do romano dominador que eles odiavam. Também era o pai do egípcio, que não acreditava em Deus, acreditava em Ra, em Osíris, em outras coisas. Era o pai de todos. E para o judeu isso já foi complicado. E também quando Jesus fala que o Pai é nosso, automaticamente Jesus cria um outro grande problema. Nós somos da mesma família. E se nós somos da mesma família, qual é o laço que tem que nos ligar? Fraterno, é o amor. E aí também, se nós somos da mesma família, preto, branco, amarelo, cabelo loiro, cabelo preto, mulher, homem, não importa. Porque nós somos todos da mesma família. O sangue que corre na minha veia veio geneticamente de Deus. E o de vocês. E de todo mundo que está lá fora. Então é preciso que os nossos olhos sejam olhos fraternos. Do mesmo jeito que você olha o teu pai, a tua mãe e os teus irmãos, você tem que olhar qualquer um que está na rua. Porque eles têm o mesmo sangue que você. O sangue divino. E isso para o judeu era difícil e para nós ainda é muito difícil. E também, continuando, ele disse,
santificado seja o teu nome. Tem um texto da Meimei, eu tive a alegria de ler ele aqui na segunda-feira passada, que eu achei muito bonito. Porque a Meimei diz assim: quando o carvão ouviu dizer que tinha que ser santificado o vosso nome, o carvão, para santificar o nome de Deus, começou a produzir dentro de si o diamante. Os cristais que estavam lá nas cavernas, quando ouviram que o santificado tinha que ser o nome de Deus, começaram a juntar os seus cristais internos para produzir o sal. As diversas árvores, quando ouviram que o santificado tinha que ser o nome de Deus, começaram a produzir frutos saborosíssimos. Outros vegetais começaram a produzir flores maravilhosas, com cheiros deliciosos. Os animais, quando ouviram dizer que santificado tinha que ser o nome do Pai, começaram cada um a produzir em benefício do próximo. A vaca começou a dar leite, a ovelha começou a produzir a lã, a abelha começou a produzir o mel, e até o mais desprezível... Vocês já viram um bicho da seda? Ele é horrível, feinho, pequenininho. Ele começou a produzir o tecido mais fino e mais nobre que há na natureza. Tudo porque santificado tinha que ser o santo nome de Deus. E o homem? Que o homem tem feito para santificar o nome de Deus? Tem feito guerra, tem feito escravização, tem feito opressão, tem feito poluição. É assim que nós estamos santificando o nome de Deus. Então, gente, é preciso que a gente ouça, como diz o André outro dia, quem tiver ouvidos que ouvir. Seguindo em frente, Jesus diz: venha o teu reino. O que será que Jesus está querendo dizer? Venha o teu reino. Para começo de conversa, Jesus falou muito do reino dos céus, não falou? Em muitas parábolas, em muitos momentos da sua pregação, Jesus falava do reino dos céus. E em alguns momentos ele diz para nós onde estava situado o reino dos céus. Aonde? O reino dos céus está dentro de cada um. Então Jesus está dizendo: venha o teu reino. Venha de onde? Venha para onde? Quando Jesus diz venha o teu reino, Jesus está dizendo para nós: tire de dentro de ti o reino dos céus, porque nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, geneticamente, dentro de cada um de nós, há um pedaço de Deus. E em cada um de nós, lá dentro, alguns estão bem lá dentro, está o reino de Deus. Então, venha o teu reino é um movimento de dentro para fora. Não é de lá para cá, não, é daqui para lá. Então, é trazer de dentro de nós aquilo que nós já temos de bom para fora. Trazer para fora para quê? Para mostrar para os outros: vê, o reino de Deus dentro de mim é maior que o de você, tá vendo? É para isso? Não. Porque aquele que quer ser o maior de todos, que se faça menor. E aquele que quer ser o rei, que seja o que sirva. Então é para isso que ele quer, que a gente possa trazer de dentro de nós. Mas alguns de vocês podem estar falando assim: mas por mais que eu olhe dentro de mim, ou pior ainda, por mais que eu olhe dentro de certas pessoas, eu não consigo ver o reino de Deus dentro desse cara. Não é possível. Mas Jesus também, sabendo dessa nossa dificuldade, ele nos trouxe o ensinamento, através de uma parábola. E através da parábola do semeador. Porque ele disse: há diversos tipos de solo. Alguns já vão produzir,
mas outros ainda são beira de caminho. Ainda estão muito preocupados com o trânsito das coisas. Ainda estão preocupados em ganhar dinheiro, ainda estão preocupados em se divertir. Então, o reino dos céus não vai se mostrar neles. Outros são o espinheiro. O espinheiro é aquele que está abafado, né? Porque a semente no espinheiro, ela não consegue produzir porque ela está abafada com as preocupações, com o peso que a gente coloca em cima da gente, e a gente não consegue ainda expressar o reino dos céus dentro de nós. O outro é o pedregal. É o terreno que está cheio de pedras, e somos muitos de nós que, quando vemos na casa espírita, primeiro dia a gente, nossa, que maravilha, quanta coisa boa eu aprendi, agora eu vou mudar. Pôs um pé lá fora, esqueceu tudo. Vem aquele brilho, aquele impulso, e depois vem o sol e queima porque não tinha raízes. Mas há aqueles que são solos férteis. Mesmo aqueles que são solos férteis, uns produzem 20, outros produzem 40 e outros produzem 100. Mas todos, um dia serão solos férteis. Tudo é uma questão de tempo, e Jesus sabia disso. Então, quando você achar que aquele próximo não tem ainda o reino de Deus dentro dele, não se engane, porque é só uma questão de tempo. E ainda, continuando a nos ensinar a orar, Jesus diz, seja feita a sua vontade. E ele diz mais, e essa vontade é feita assim na terra como no céu. E ele está dizendo o seguinte, que primeiro a vontade de Deus, ela é universal, porque é aqui na terra como no céu. Em qualquer canto do mundo, qualquer canto do universo, a vontade de Deus sempre vai ser feita. E qual é a vontade de Deus? O que será que é a vontade de Deus? O que é, não. Porque senão vocês vão me responder errado. Como é que nós temos conhecimento da vontade de Deus? De que maneira ele nos deu pistas para que eu possa começar, dentro da minha infantilidade, compreender qual é a vontade de Deus? Porque enquanto eu não compreendo qual é a vontade de Deus, o que acontece? Eu vou por caminhos errados. Então Deus, para que a gente possa entender qual é a sua vontade, ele criou mecanismos. E estes mecanismos nós demos uns nomes. E nós demos a isso o nome de lei. Então, se você fala assim, mas eu não sei qual é a vontade de Deus, eu digo, todos nós sabemos. Porque a vontade de Deus se expressa para nós, ainda que somos inferiores, somos ainda infantis em conhecer a Deus, ele nos expressa essa vontade através de suas leis. E qual é a maior lei de Deus? Eu vos digo, foi aquela que Jesus veio exemplificar. E quando Jesus foi perguntado, mestre, onde está todas as leis e todos os profetas? Ele respondeu curto e grosso, ame ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ou o inverso, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, qual é a lei de Deus? Amor. Amor. Então, seja feita a sua vontade, que eu possa cumprir a sua lei, Deus. Qual lei? A lei do amor. A lei do amor incondicional. Então, quando eu digo a Deus que seja feita a sua vontade, eu estou fazendo uma promessa. Deus, eu vou me esforçar para cumprir as suas leis dentro de mim. A começar pela lei do amor. Amando ao próximo, a mim e a ti. Mas Jesus ainda continuou no seu roteiro. E ele disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem chegou cedo aqui teve um pão nosso, que eu não comi, porque eu estou abstendo de comer carboidrato.
Mas quem comeu disse que estava muito bom. Estava bom o pãozinho nosso? Era pão de quê mesmo? De raspberry com quê? Tem sabores. É este pão que ele está dizendo? Também é. Por que não? Também é. Mas não é só este pão. Porque nós temos que entender também que Deus é o Deus de todas as coisas. E quando eu digo Deus de todas as coisas, o mesmo Deus que é o Deus dos judeus e que é o nosso Deus hoje, também é o Deus das pedras. Também é o Deus dos vegetais, dos animais. Eu não disse para vocês que Meimei nos ensinou que quando eles viram que tinha que ser santificado o nome de Deus, eles começaram a santificá-lo. Então este Deus também... E o pão que Deus vai dar não é só para nós, mas também é o pão para a pedra. É o pão para a árvore, para o arbusto, para qualquer vegetal. É o pão para os animais, desde o mais insignificante vermezinho ali, unicelular, até um colosso como eu, por exemplo. E cada um tem necessidade de um pão diferente. A pedra, o que ela precisa? Qual é o alimento que ela precisa? A pedra é imóvel. Ela está ali, ela fica só. E eu gosto muito daquele programa de muita filosofia, né? Eu tenho ensinamentos filosóficos profundos sempre que eu vejo, que é o SpongeBob, né? Eu não perco nunca. E lá eu vi, por exemplo, o Patrick, né? O Patrick, certa feita, não sei se vocês que não têm esse hábito muito salutar de ver o SpongeBob, o Patrick é uma estrela, né? Uma estrela do mar, né? E aí ela diz assim, qual é a preocupação dela? É nenhum, porque nem alimentar ela precisa. Ela só filtra, né? O mesmo SpongeBob, ele só filtra através dos seus poros a água do mar e retira o alimento. Não precisa nem se mexer, é só... Então isso é o mineral é mais ou menos, apesar que o SpongeBob não é minério, né? Não sei, esponja é minério ou é animal? Não sei, mas não importa. Mas então o mineral, o pão dele não requer nada. É passivo, é ali. A necessidade dele é nenhuma, né? É só ali, aquece com o sol, esfria com a lua, depois aquece, depois esfria, e tá. Mas ele está aprendendo. Ali ele está se temperando e está adquirindo conhecimentos que nós vamos carregar para o resto da nossa existência como mônadas que somos, né? Depois nós vamos para o vegetal. No vegetal eu ainda estou fixo, não é? O mineral, imóvel. O vegetal, fixo, mas não imóvel. Porque o vegetal faz o quê? No local que ele está, ele lança raízes profundas num trabalho árduo, perfurando o solo duro para ir buscar o seu alimento lá nas profundezas. Ele produz uma copa, ele produz para receber o sol, porque através do sol ele se alimenta na fotossíntese. É um trabalho árduo. E ele vai transformar aquilo em energia e vai produzir os frutos para santificar o nome, vai produzir o tronco para santificar o nome e nos dar cobertura, vai produzir tudo em benefício do próximo. Os animais já não são fixos, os animais já se locomovem e já vão em busca do pão de cada dia. A cada um segundo as suas necessidades. Aqueles vegetais vão buscar onde está a grama mais tenra, a grama mais nutriente. Aquele que é carnívoro vai ficar de espreita para obter a caça, se alimentar do sacrifício dos irmãozinhos menores, e assim na cadeia evolutiva eles vão. Nada está parado, nada está isento da busca do pão diário. Mas e nós? Quando chegamos no estágio em que nós estamos. Que nós já temos toda a tecnologia e temos o conhecimento e a inteligência para buscar o pão. Aí nos basta o pão físico de cada dia? Não. Quando chegamos na altura em que nós já estamos, além do pão físico,
nós temos que buscar o pão espiritual. Nós temos que procurar nos alimentar também daquilo que não é para alimentar o corpo, mas é para alimentar a alma. E eu vou dizer para vocês, me perdoem a franqueza, mas se nós formos ao médico das almas, que é Jesus, e formos fazer um exame para ver a nossa anemia espiritual, todos nós estamos profundamente anêmicos, espiritualmente falando. Todos nós temos nos alimentado muito mal daquilo que vai para o espírito. Quanto ao corpo, tranquilo. Mas quanto ao espírito, nós estamos famintos, porque não temos buscado este alimento, que é o alimento da alma, que é o alimento que vai nos saciar para sempre. E por fim não, porque ainda tem mais, mas continuando, Jesus ainda diz, perdoa as nossas dívidas. Até aí estava fácil, porque nós estamos acostumados, né? Sempre nós queremos que Deus perdoe as nossas dívidas. E sempre Deus perdoa as nossas dívidas. Não importa o tamanho da dívida, Deus sempre perdoa. Mas Jesus, ele foi além, porque ele diz, perdoa as nossas dívidas, que mais? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí complicou. Porque a gente quer as nossas dívidas perdoadas, mas a gente não quer perdoar aqueles que nos devem. E quando Jesus fala assim como, ele expressa algo aí. Quando ele diz assim como, o que está embutido aí? Aí está embutido uma lei. Aí está embutido uma lei divina. Aí está embutida uma lei cuja filhote chama-se lei de ação e reação. E essa lei maior chama-se lei de justiça. Então, assim como expressa a lei de justiça de Deus. Então, infelizmente, as nossas dívidas só vão ser perdoadas se eu aprender a perdoar a dívida dos outros. Se eu quero que todas as minhas dívidas sejam perdoadas, eu obrigatoriamente tenho que perdoar todas as dívidas que os outros tiverem comigo. Se eu deixar de perdoar uma, eu também não serei perdoado em pelo menos uma. Lei da justiça. E Jesus disse isso de outras maneiras. Dai-vos e ser-vos-é dado. À medida com que medirdes, vós serão medidos. E assim por diante. Então Jesus, sabendo que isso era tão importante, este assim como, ele veio explicando de várias outras maneiras para nós. Então eu digo uma coisa para vocês. Jesus, nos seus ensinamentos, ele diz, quando for orardes e souberes, lembrar-te de que você deve algo ao teu irmão, pare imediatamente, vá lá, peça perdão a ele e depois retorne até aqui para que possa orar. E, se você for orar e lembrar que tem alguém que você ainda não deu perdão a ele, pare de orar, perdoe-o do fundo do teu coração e continue a orar. Porque, do contrário, a tua oração é só fachada. A tua oração não tem valor nenhum. Por quê? Porque você não soube cumprir assim como. Porque você não está cumprindo a lei de Deus. Então, como você vai pedir algo a Deus se você de antemão já sabe que não tem o direito de receber aquilo que você está pedindo? Porque você não está cumprindo a lei. Porque na medida com que medirdes, será medido. E a cada um segundo as suas obras. Agora sim, para finalizar, Jesus termina a oração nos ensinando a pedir, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí também nós temos que entender, né? Jesus está pedindo o quê? Que a gente peça para Deus. Deus, eu quero vida fácil, tranquilidade, só ventos calmos, nada de tempestades, é isso? Não. Porque ele diz, não nos deixe cair em tentações. Ele não diz,
não me deixe ter tentações. Então ele não está dizendo assim que a nossa vida vai ser calma, tranquila. Não. Problemas, dificuldades, sofrimento, vamos ter sempre. E o que ele pede? Para que, apesar de tudo isso, a gente se mantenha de pé. Manter-se de pé significa, apesar de tudo, eu continuo caminhando. Eu continue lutando. E que eu não caia. Mas se eu cair, porque tem hora que não adianta, tem hora que a gente cai. Se eu cair, que eu levante rápido e que eu continue caminhando. Então é isso que ele fala. Porque Jesus sabe que as tentações é a melhor maneira, ainda hoje, para que eu evolua. As tentações, as dificuldades, é a melhor forma para que eu aprenda e caminhe adiante. Então ele pede para mim não cair. Porque se eu não cair frente às tentações, com certeza eu estou livre de todo o mal. Porque a tentação, como é que eu me livro da tentação? Como é que a gente se livra da tentação? Porque livrar-se, vamos lembrar, porque Jesus ele é muito didático, né? Então a gente tem que pensar assim, se ele está falando em livre, que eu fique livre. Para mim, ficar livre do mal, né? Livre tem a ver com liberdade. Será que Jesus falou alguma coisa com liberdade? Será? Eu acho que ele falou assim, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu quero ficar livre do mal, eu tenho que conhecer a verdade. Então, se eu conhecer a verdade, eu não vou cair em tentação e eu também estarei livre do mal. Agora, nós temos que também entender a Jesus. Jesus disse, conheça a verdade e a verdade vos libertará. É bem diferente porque a gente às vezes confunde e quando Jesus falou, conheça a verdade e a verdade vos libertará, sabe o que a gente entende? Conheça a verdade e o conhecimento vos libertará. É o conhecimento que liberta? Não. O que liberta? É a verdade. E o que é a verdade? Porque se você tem o conhecimento, ele não liberta. O que liberta é a verdade. E a verdade é o quê? No ensinamento do Cristo. A verdade é o conhecimento que você põe em prática todos os dias. Então, o que liberta é você praticar aquilo que você conhece. Porque, infelizmente, nós já temos muito conhecimento sobre Jesus. Nós já aprendemos muito, nós já ouvimos muito. Se a gente for somar as horas de palestra que nós temos aqui, né, aos domingos, vai dar aí anos já de conhecimento. E isso nos libertou de alguma coisa? Não. Porque o conhecimento não liberta. Somente quando a gente começar a praticar aquilo que a gente ouve aqui, mas não aqui, lá fora, quando a gente começar a ver que aqueles que estão lá fora, mesmo aquele mais desprezível, ele é meu irmão de sangue em Deus, e eu não puser isso em prática, e não trabalhar todos os dias nesse sentido, eu nunca estarei livre do mal, e eu estarei sujeito a cair nas tentações. E muitas vezes estarei sujeito a cair e demorar muito para me levantar. E finalmente Jesus terminou dizendo, assim seja. Assim seja significa para nós, Pai, eu vou me esforçar todos os dias da minha vida para cumprir tudo o que eu prometi aqui. Obrigado a todos.